Vem sofrimento, alegria à vista. Segunda parte. A ideia era pregar essa mensagem inteira no domingo passado, mas não deu e ficar muito longa, então resolvi dividir em duas. O texto é o mesmo, obviamente, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Nós ficamos no 13, hoje vai ser do 14 ao 19, mas eu vou ler todo o trecho para nós pegarmos o contexto. Então diz assim, 1 Pedro 4, 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Até aqui nós fomos, agora continuando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que deverá ser pregada agora. Obrigado pela pregação passada e por esta que se juntam agora num todo, que possamos então expor o restante. Que Cristo seja glorificado, ó Pai, em tudo que vamos dizer. Nada mais é do que um desenvolvimento, uma explicação mais pormenorizada do que está escrito no texto, inspirado pelo teu Espírito, escrito pelo apóstolo que foi pescador. Obrigado por esta parte da tua palavra, que seja muito útil a nós, especialmente quando estamos a sofrer por Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Na primeira parte, 12 e 13, vimos que Pedro exortou os irmãos a não estranharem o fogo ardente que surgia no meio deles, no caso de perseguição por causa da fé cristã. Já expliquei. Perguntamos qual o motivo dessas perseguições. Falamos que havia dois. O primeiro era provar os irmãos. Provação que vinha de Deus, mesmo que Deus se utilizasse de instrumentos, como o diabo, o mundo, nossa própria carne, etc. Em seguida, vimos que a reação correta a esse tipo de sofrimento era alegria, porque sofrendo assim nós éramos participantes do sofrimento de Cristo. Explicamos. Terminamos comentando que o sofrimento aqui não era definitivo, pois um dia a glória de Cristo seria revelada e os crentes então iriam se alegrar intensamente, até terminando falando da redundância, para que vos alegreis exultando, alegreis se alegrando, ou exultando em exaltação, quase uma repetição de termos, em que Pedro mostra realmente um exagero de propósito, para significar uma intensa alegria que nos espera na revelação do Senhor Jesus Cristo. Retomando então no 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Como se fossem poucos os motivos que temos para nos alegrar com as perseguições, Pedro fornece mais um: bem-aventurados sois. Esta palavra no original é muito simples o significado dela: feliz. Só isso. Feliz. Então vocês são felizes quando sofrem, ou se considerem felizes quando sofrem por causa de Cristo. Certamente Pedro devia estar se lembrando do famosíssimo Sermão do Monte, em que ele estava presente. Claro. Mateus capítulo 5, versículo 11. Não vou ler todo o sermão, nem mesmo as bem-aventuranças, mas só esta. As bem-aventuranças vão aqui dos versículos 3 ao 11 ou 12. Mas o 11 diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí Pedro diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ele está repetindo literalmente Mateus 5 e 11. Ele ouviu isso, então repete. Por que um crente injuriado pelo nome de Cristo, acusado por mentiras, de uma maneira injusta, sofrendo, tudo que nos causa infelicidade, aqui pelo menos temos essa mania, essa tendência de nos sentirmos infelizes com essas coisas todas, perseguições, tristezas, mentiras contra nós, injustiças. Aí vem a Bíblia e diz que nós devemos nos considerar felizes. Por quê? A resposta está aqui. Por quê? Está escrito, veja na sua Bíblia, na segunda parte do versículo 14. Está aqui, por quê? Está escrito: bem-aventurados sois. Por que, apóstolo Pedro, nós somos bem-aventurados? Resposta: porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É sinal de que o Espírito Santo repousa sobre você. Sabe o que isso significa? Sinal de que você é um salvo em Cristo, um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. O Espírito da glória, e o Espírito chamado aqui da glória, uma expressão raríssima, talvez única nas Escrituras, e chamado também de Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele não repousa sobre cada ser humano, e não repousa sobre cada um que esteja sofrendo, não repousa sobre cada um que esteja sofrendo religiosamente, por perseguição religiosa. Não. O Espírito Santo repousa sobre cada um que esteja sofrendo por nome de Cristo, mais ou menos. Já estamos esquentando na nossa resposta. Mas, pastor, um cristão, alguém que se chama cristão sofrendo em nome de Cristo, ainda não podemos afirmar que o Espírito Santo repousa sobre ele, ainda não é um salvo em Cristo? Claro, porque há o cristianismo nominal, o cristianismo de dizer que é, o cristianismo de título, de rótulo, o cristianismo longe da palavra de Deus. E quando está longe da palavra de Deus, está longe de Cristo. Então há um cristianismo longe de Cristo, por esquisito que seja, mas é assim. Então é bom deixar claro: Pedro não está dizendo que qualquer pessoa que se diz cristã, porque recebe algum tipo de acusação religiosa, isso é prova de que é uma pessoa regenerada, uma pessoa salva em Cristo, e que o Espírito Santo então habita, repousa sobre aquela pessoa. Não. Ser injuriado pelo nome de Cristo é sofrer algum tipo de perseguição por insistir em obedecer a Cristo segundo os mandamentos dele, segundo o que ele mandou. Aí sim é ter prejuízo pessoal,
Prejuízo espiritual é sofrer para ser fiel ao Jesus Cristo da Bíblia. Então, não seja ingênuo. Não é qualquer um que se diz cristão que é cristão de fato. É o tal do cristão com aspas e o cristão sem aspas. Milhões de cristãos deste mundo são cristãos com aspas, ou seja, não são, biblicamente falando. Então fica esse alerta para você não confundir o que Pedro está dizendo aqui. Agora, se você fez uma entrega a Cristo, sincera no seu coração, você procura seguir o Jesus Cristo da Bíblia, procura obedecer os mandamentos dele, provando assim que o ama, como ele mesmo diz: se amais, fazeis o que vos mando. Se não ama, não obedece, não tem nada a ver com ele. Mas se você de fato faz isto e é um discípulo de Cristo e sofre em nome de Cristo, isto é uma prova, é uma indicação de que o Espírito Santo está sobre você. Ele está supervisionando aquele processo de sofrimento, de perseguição do qual você está sendo vítima. A maneira de Pedro olhar, inspirado pelo Espírito Santo, é diferente da maneira como nós estamos acostumados a olhar, medindo pelos padrões daqui, medindo pelo que mede normalmente a nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa sensação de felicidade ou de infelicidade. Eu acho que jamais passaria na sua cabeça: me dê um motivo para você ser feliz, me diga aí quando é que você se sente mais feliz. Acho muito improvável que qualquer um de nós dissesse assim: quando eu sou perseguido por ser discípulo de Cristo. Mas eu fico feliz, eu me esqueci a felicidade que eu senti 4 anos atrás, na situação tal e tal e tal, em que eu fui expulso de uma classe, ou eu fui rebaixado do imposto, ou sei lá o que, por uma injustiça. Mentiram contra mim, foram injustos, porque eu falei em Cristo e ficaram com raiva de mim e me perseguiram. Eu nunca esqueci, foi muito gostoso. Mas você perdeu o emprego, perdi mais a hora. Foi rebaixado, fui, mas é quase como se o crente devesse dizer: e o que isso tem a ver com a outra? O que isso tem a ver com a minha vida com Cristo? A minha vida espiritual, a minha vida que olha para o alto? Gente, esse é o crente, esse é o cristão, com letras maiúsculas, é que vê as coisas desse jeito, vê, entende, curte, goza dessas coisas. Estranho isso, mas o sofrimento causa neles sensação real de alegria interna e de felicidade. A palavra está aqui, felicidade. No tem outro, eu não sei, mas é uma palavra clássica no grego para expressar uma ideia de felicidade, esta que Pedro usou: feliz, não choroso, não murmurador, não se sentindo vítima de um Deus esquisito que faz com que os seus filhos sofram. Não é esse o ângulo pelo qual nós devemos olhar. Agora Pedro, cuidadosamente, ele entra no versículo 15. Ele não queria ser mal entendido com esse negócio de sofrimento em nome de Cristo e ser feliz, se considerar como uma prova de que é crente, que o Espírito Santo está sobre ele e tal. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, como quem se intromete em negócio de outro. Ele deu 4 características de atitudes erradas, obviamente não aprovadas em nada por Deus. Um assassino, um ladrão, um malfeitor, alguém que faz as coisas erradas, um mau elemento na sociedade. Interessante que esse aqui a gente considera até muito pequeno, perto de assassinato, de roubo, né? Alguém que se intromete em negócio de outro. Eu não vou comentar de um a um, mas ele diz: olha, eu estou falando aqui, gente, é de sofrimento, porque você é crente.
Porque aí você sabe que o irmãozinho está preso. Aí você chega lá, aí pede para falar com ele, aí o delegado lá diz, pois é, pegando o seu irmãozinho, roubando. Aí você chega lá, está o irmão lá sofrendo, com fome, o delegado vai batendo nele a noite toda e tal. E ele, mas eu estou conformado, meu irmão, porque a Bíblia diz lá em Pedro 4, quem tinha sofrido mesmo. Quem tinha sofrido, eu estou aqui pronto para sofrer. Meu irmãozinho, não tem nada. Você roubou mesmo? Pô, sabe como é, né? Então, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você está justificando o sofrimento porque está preso, porque roubou. Aí vem dizer que você está conformado porque Jesus é maravilhoso, porque a palavra de Deus lhe consola. Está errado, esse consolo está errado. Pode dar outro tipo de consolo, até você ser ladrão, assassino. Não deixe de ser crente por isso, é outro assunto, não vou nem desenvolver. Mas esse consolo de 1 Pedro capítulo 4 não traga para você próprio, quando você está se metendo na vida dos outros, está falando mal dos outros, está atrapalhando a vida dos outros, está roubando, está mentindo, e por isso está sofrendo como consequência. Não tem nada a ver. Não confundam. Outra coisa que poderia causar uma atitude tipo até mais lógica, o crente chegar a dizer, me tomaram a casa como perseguição porque eu sou cristão. Tudo bem, então eu vou, não tenho condição, estou com os filhos na rua, eu vou roubar para poder comprar umas palhas aí, botar as meninas debaixo, eu vou ter que roubar. Ou maltratar o meu filho, eu vou me vingar. Tem mais lógica? Teria mais lógica esse tipo de pensamento, porque aquele ladrão estava pensando que estava sofrendo em nome de Cristo. Mas esse aqui poderia ter mais lógica. Tudo bem, estou sofrendo, mas sou um filho de Deus, estou sofrendo em nome de Cristo, o Espírito da glória habita em mim, repousa sobre mim, sou feliz, bem-aventurado. Então eu sou o queridinho de Deus, protegido por Deus, abençoado por Deus, estou liberado. Devo me afastar muito das coisas desse mundo, então esse negócio de roubar quase que tanto faz, porque eu pertenço a outra esfera de existência, e haja justificativa para alguém enganar a si mesmo, achando que está liberado para praticar ilicitudes e alguns tipos de crimes, pequenos ou grandes, justificando no sofrimento, de fato, no sofrimento porque é crente, se identificou como crente, sofreu algum tipo de sofrimento, agora ele vai descontar, ou vai se vingar, ou vai perpetrar alguma coisa errada. Não é o que Pedro diz aqui. Não vão sofrer como um criminoso, alguém que desobedeceu a lei. Agora, se você sofrer por agir como cristão, então não se envergonha. Ele volta para o sofrimento correto. Não se envergonha. Ao contrário, dignifique o nome de cristão. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, ou seja, um sofrimento aprovado por Deus, sim, um sofrimento que lhe autoriza a se considerar feliz e alegre, sim, tudo bem. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não fique constrangido, a palavra está boa aqui, envergonhado, encabulado, intimidado, não. Ao contrário, glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Pelo que você entende aí, que nome? Glorifique a Deus com esse nome. Que nome? Não estou ouvindo. Cristão, claro. Então cristão não é só para você dizer que é para você viver de tal forma, reagir ao sofrimento, às perseguições e a tudo mais, não só a sofrimentos e perseguições, mas em toda a sua vida, você se comportar como de fato um cristão. E ao fazer isto, você glorifica Deus. Então, esse camarada aqui é diferente. Ele diz uma coisa e ele vive assim. Ele é coerente com o que ele diz. Fala comigo.
tal de Jesus, aí, na época era mais estranho, hoje de jeito nenhum, mas na época fala aí de Jesus, um judeu que veio aí, esquisito, fez os milagres, disseram que fez, ninguém nem sabe, mas tem umas provas aí, morreu, ressuscitou, umas coisas estranhas. Agora, impressionante como ele, como se diz, aguenta o tranco. Ele sofre porque diz que é, e sustenta, e não abre mão, e já se prejudicou de várias ordens, e ele não abre mão. Diz que vai até a morte, confessando esse Jesus que ele disse que ama tanto. Isso é glorificar a Deus com o nome de cristão. Agora, 2000 anos depois, estamos aqui nós também nos chamando de cristãos, juntamente com milhares, milhões de outros que também se chamam de cristãos, tudo embolado. Mas o que se há de fazer? Muito simples. Glorifique a Deus. Você trate de glorificar a Deus com o nome de cristão. Glorificar a Deus como? Sofrendo injustamente, se comportando de uma maneira digna, como as Escrituras querem, se alegrando por isso, não abrindo mão da sua confissão de fé, e toda mais uma série de exortações que nós temos nas Escrituras que nos indicam a maneira correta de reagir. Então, é a maneira, é a forma que nós temos de mostrar ao mundo, o mundo em que ele próprio, como é a nossa cultura, nosso contexto da época, o próprio mundo se chama de cristão, em sua grande, esmagadora maioria. Então, não se perturbe muito em saber porque que Deus permite isso, porque que é tão confuso. Era melhor naquela época, que havia mais perseguição mesmo aqui, quando alguém quebrava os grilhões do catolicismo romano e se dizia, então, crente ou protestante, que era um termo 50, 70, 100 anos atrás, e sofria de nome. Hoje tudo misturado, tudo é evangélico. Então, muitos até se confundem, se perturbam com isso. Não se perturbe muito não, e nem você precisa explicar muito esse fenômeno, por que Deus permite, por que Deus não permite. Simplesmente conheça as Escrituras e viva as Escrituras, e não se deixe intimidar em dizer algo tipo: eu não sou evangélico, eu sou crente em Jesus Cristo. Já vai dar uma reação. Esta frase hoje já dá uma reação. Eu não sou evangélico. As pessoas vão olhar para você. Não sou evangélico. Qualquer um hoje diz que é evangélico, eu não sou. Eu sou crente em Jesus Cristo. É uma frase que lhe distingue de muitos cristãos, entre aspas, que se chamam de, estou dizendo que todos aqueles que se identificam como evangélicos são cristãos entre aspas e não são cristãos verdadeiros. Não estou dizendo isso, absolutamente. Mas, como eu falei, é uma área confusa, é uma área que não ajuda alguém a lhe identificar de uma maneira mais rápida que esse é meio diferente. E deixa colocar os holofotes sobre você para saber se há uma coerência entre o que você diz e o que você faz e como você vive. Dignifique o nome de cristão vivendo como cristão. Outra ideia interessante que me ocorreu agora: e a sua religião, se eu sou cristão de fato? Pode ser interessante. Isso de fato parece ocasional e circunstancial. Não é não, está bem escolhido. Não, eu sou cristão de fato. Acho que eu vou experimentar. Ou eu sou cristão verdadeiro. Está me chamando de falso? Não, eu estou dizendo que eu sou verdadeiro. Não sei nem o que serve. Eu quero dizer, irmãos, que é importante nós usarmos a criatividade, até orarmos a Deus pedindo sabedoria, para nos distinguir. Uma apresentação nossa nos distinga um pouco dessa massa que está aí, causando cada vez mais absurdos, se chamando de cristão, de firme a massa. E agora com esse fenômeno dos evangélicos. Fica a sugestão: se identifique como um cristão de fato,
Viva como cristão e glorifique a Deus desta forma. Voltando lá para a primeira pregação, que eu já comentei no início desta, nós perguntamos qual o motivo dessas perseguições pelo fato de sermos crentes. Nós falamos que havia dois motivos. O primeiro, para provar aos irmãos. E Pedro falou muito desse primeiro motivo. E agora que ele vem, no versículo 17, falar do segundo motivo pelo qual Deus permite perseguições aos seus filhos. Lá vem ele. Porque a ocasião de começar o juízo pela causa de Deus é chegada. Muito bem. Está muito claro que aqui é um motivo bem diferente do primeiro, que foi provação. Nós somos perseguidos porque Deus nos prova. Já expliquei isso em detalhes na mensagem passada, não vou mais comentar. Provação da nossa fé, provação das nossas convicções e tudo mais. Agora Pedro insere um segundo motivo que não tem nada a ver com o primeiro, ou seja, ele se soma ao primeiro, ele não é uma extensão, ele é uma outra explicação, é um segundo e diferente motivo. Olha, vocês também podem até sofrer como cristãos, não é nem a questão de provação, vai ter um outro motivo. O que é? Juízo de Deus, julgamento de Deus. Os pecados deles, dos crentes, nossos, provocando sofrimento. Quantas vezes nós já tivemos a sensação, talvez certeza, de que certo sofrimento nosso era causa direta de algum pecado ou um comportamento pecaminoso específico? A gente traz à mente, está na minha cabeça, aquilo que eu cometi no passado, aquilo me deixou uma marca, aquilo me fez mal, é uma cicatriz de quando eu era adolescente, ou de quando eu era mais novo, mas já adulto, eu tenho uns 70 anos, eu tinha 50, não sei, mas ali fica. Ou alguma coisa que você faz hoje, e faz diante de Deus, e sabe que faz, e se arrepende, e faz de novo, e não resolve, e você encontra um sofrimento e a sua própria consciência não consegue desligar esse sofrimento desse pecado, ou de uma atitude, ou de um comportamento pecaminoso. Agora eu estou pisando em terreno muito incerto, no sentido de uma identificação precisa. Por isso que eu estou falando o tempo todo, a sua consciência não consegue desligar. Você se convence de que esse sofrimento tem alguma ligação com algum tipo de pecado. E o pastor, o conselheiro pode ajudar em conversar. Examine isto assim, examine isto. Será que pode ser? Mas nunca devemos dizer nunca. Normalmente não dá para chegar a dizer esse é o sofrimento, é por causa deste pecado, eu afirmo em cima e embaixo como pastor. Não dá, é impossível. Porque o próprio crente tem dificuldade muitas vezes e deve ter cuidado em identificar, porque ele pode chegar a um ponto de cada sofrimento que ele tem, uma topada que ele der numa pedra lá na calçada, ele acha que é porque ontem ele fez aquilo, ou fez assado, deixou de fazer aquilo. Então pode ficar uma vida no dia a dia complicada e não vai levar a tanto nenhum. Uma associação exagerada e sem muito critério de sofrimento com pecado e tal. De uma maneira geral, claro, cada sofrimento nosso é por causa do pecado que entrou no mundo, mas é outra história. Estou falando de pecados que você cometeu especificamente, pelos quais você vai receber juízo divino, vai sofrer aqui na terra. Duas observações. Uma mesma situação de sofrimento pode ter dois motivos: aprovação de Deus via perseguição e ao mesmo tempo julgamento por pecados que você cometeu. Pode ser as duas coisas, pode ser uma, pode ser a outra. Segunda observação:
Esse motivo adicional, agora, de julgamento, bastaria para diminuir a nossa tendência de murmúrio. Quem é que vai murmurar por estar sofrendo as consequências de um pecado que ele próprio cometeu? Ele próprio, ele é vítima, e ele é o agressor dele mesmo. Ele pecou, agrediu a si mesmo e agrediu a Deus. Agora, Deus, seu Pai, está em amor, lhe disciplinando e fazendo sofrer. Aí você vai murmurar e reclamar disto. Bem falou o profeta Jeremias, nas Lamentações 3,39, que é interessante, eu vou ler, posso só, se quiser. Lamentações 3,39, que muitos temos a mania de fazer isso aqui, que ele condena. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quer se queixar, meu amigo? Quer murmurar? Você quer reclamar de alguma coisa? Eu tenho uma excelente sugestão para lhe dar. Se queixe dos seus próprios pecados. Se queixe da quantidade de vezes que você agrediu a outros. Se queixe da quantidade de vezes que você agrediu o próprio Deus. Esse é um motivo bom para você se murmurar. Outro não há. Agora, é muito importante lembrar que este juízo a que nós crentes estamos sujeitos é apenas aqui na terra, relativo a aperfeiçoamento nosso no andar cristão. Estamos sendo aperfeiçoados, melhorados, purificados, santificados. Isso muitas vezes demanda sofrimento. Em termos de destino eterno, nós não vamos mais ser julgados depois desta vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Diz, João 5 e 24. É importante, nós que somos crentes, e para quem está ouvindo e não é salvo ainda em Cristo, olha que maravilha para os que são crentes. Em verdade, o próprio Jesus falando, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Pai, né? Tem a vida eterna. Não é terá, observe, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo, mas Pedro está acabando de dizer que chegou a hora da casa de Deus entrar em juízo. Dois tipos de juízo diferentes. Aqui fala de juízo em termos de destino eterno. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está falando de uma morte espiritual, em que a pessoa está cortada de Deus desde que nasceu, para uma vida espiritual já nesta terra, em que há uma ligação com Deus através da fé em Cristo. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, como eu acabei de comentar, que é característica de alguém regenerado, de um discípulo verdadeiro de Cristo, pronto, aí está ok. Essa pessoa assim já tem a vida eterna garantida, passou da morte para a vida eterna. Não entra mais em juízo para saber onde é que você vai passar a eternidade. Não entra. Pedro está falando de um juízo aqui, nesta vida, nesta terra, uma purificação aqui de vida cristã. Não é para limpar os nossos pecados, já estamos limpos totalmente por Cristo, mas os nossos pecados que nós cometemos aqui, já na qualidade de limpos e de discípulos de Cristo regenerados, esses pecados aqui, muitas vezes Deus nos pune por eles.
essa punição é que Pedro chama de julgamento, ou de juízo aqui. Aí ele no versículo 18, ele vai mostrar o contraste. No 17b e no 18. Então voltando ao 1 Pedro 4, quando ele diz: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro pergunta sobre o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus e usa de lógica. Ora, se os próprios filhos de Deus são julgados aqui, e esse é o motivo pelo qual eles sofrem, quanto mais os que não seguem a palavra de Deus, não são filhos de Deus, não tem nada a ver com Cristo verdadeiramente, pode até dizer que são cristãos, mas sem serem. Então ele se refere aqui ao fim, ou ao término dos desobedientes, indicando que o julgamento deles vai influenciar o destino eterno deles. Qual será o fim deles? Porque o fim do cristão, Pedro já sabia, nós já sabemos, mesmo que enfrentemos sofrimentos aqui, que de fato enfrentamos, mas o nosso fim, ninguém discute mais, está resolvido. Mas aí Pedro diz: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? Aí no 18, que eu já li, ele faz um novo contraste entre o crente, que ele chama de justo, e o não crente, que ele chama de ímpio ou pecador. E ao fazer esse contraste, ele diz uma coisa que é interessante, pode até causar mal entendido: é com dificuldade que o justo é salvo. Afirmação forte. Eu pensei que salvação fosse pela fé. Aí, ó. Salvação é pelo esforço próprio. Pedro está dizendo aqui, Pedro, capítulo 4, versículo 18, diz que a salvação é pelo esforço próprio. Nada a ver com a salvação com boas obras. Não é o caso. A salvação é pela fé, e eu não vou provar isso, que aliás é muito fácil provar pelas Escrituras. Salvação aqui, no próprio contexto, torna isso não muito difícil de compreender, se refere à posse da vida eterna, à chegada lá pelos que já são salvos. Nós estamos salvos em Cristo. Ao mesmo tempo podemos dizer, estamos muito longe da nossa salvação plena, ou da nossa salvação ser consumada. Estamos longe. Há um sentido: você tem 30 anos de idade, vai morrer com 80, então você tem 50 anos pela proa neste mundo perverso, violento, imoral, pagão, perseguidor de quem é verdadeiramente crente, e você, pecador, enfrentando juízos de Deus na sua carne, na sua saúde, na sua família. Todo tipo de sofrimento você está exposto, não somente exposto, mas atravessando, ainda vai atravessar. Então há um sentido que você olha para frente: 50 anos, eu tenho 30, 50 anos ainda sofrendo essa desgraça chamada terra. Então, nesse sentido, a sua salvação está longe. A posse dela, a plenitude dela, a entrada, a chegada de você no céu, é salvo. Já, sua alma já não corre mais perigo nenhum. Seu próprio corpo, embora ainda se acabando dia a dia e sofrendo muito, mas vai ser glorificado um dia. Então isso aí ninguém discute. Então é um já chegou que ainda está longe de chegar. Às vezes a falta de entendimento dessas sutilezas, ela causa às vezes má interpretação e às vezes até heresias, maus ensinos. Então o processo pelo qual o crente passa aqui até chegar lá, muitas vezes é traumático. O Espírito Santo desenvolve em nós um trabalho intenso, chamado de santificação. Nós enfrentamos lutas atrozes, internas, fora todo o sofrimento externo que eu acabei de comentar e enumerar alguns itens, mas fora o sofrimento interno pelo qual nós passamos,
Quer dizer que eu vou passar mais 50 anos aguentando meus próprios pecados? Vai. Ontem eu estava orando a Deus, eu achava que não aguentava mais pecar não, porque é ruim demais. Pois é, amanhã você vai passar pela mesma coisa. E depois de amanhã, de novo. E daqui a uma semana, de novo. E daqui a um mês, de novo. Daqui a um ano, de novo. E 2, 3, 4, 5. Pastor, 50 anos não aguento não. Pois é duro. Eu sei. É duro. Você pensa que foi à toa que Paulo disse, por mim, eu acho muito melhor partir estar com Cristo. Incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa eu devo permanecer nesta beleza aqui. Não falou assim. Mas é evidente que ele não estava achando nada gostoso aqui. Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou sofrer por estar com vocês aqui? Até quando eu vou aguentar esse mar, essa lama de pecado onde eu estou aqui metido bem no meio, sem ter um pecado só? Ele estava já sem aguentar. Saudade do pai dele, só falava no pai dele, queria voltar. Bem, a volta dele seria de uma maneira terrível, que era a morte por nós, mas é outro assunto aqui. Mas ele estava muito incomodado aqui nesta terra. É evidente, tinha que estar. Um santo, um ente santo, metido com pecadores. Então, fica explicado isso aí. A vida cristã é uma luta constante, envolve sofrimento, punição, quedas, todo tipo de dificuldades. Aí Pedro raciocina, olha, se os filhos de Deus, com vida eterna garantida, eles passam por muitas dificuldades até chegar ao céu, embora já sejam salvos, aonde vai chegar o ímpio? Ele não responde, mas ele deixa no ar. Mas outras partes da Bíblia respondem, não deixam no ar, deixam com muita clareza a verdade terrível que o ímpio irá para o inferno. O ímpio irá para o inferno, um sofrimento eterno, sem fim, atroz. O cristão com aspas vai para o inferno. Só vai para o céu. Os crentes batistas regulares, não. Quem é membro da Igreja Batista Luz do Mundo? Não, nós não somos sectários. Quem faz parte da denominação batista? Não. Não interessa a denominação, eu diria que não interessa nem a religião. O que interessa é o estado pessoal da alma de cada um com relação ao Senhor Jesus Cristo. É isso que determina se alguém é salvo ou não, se alguém é filho de Deus, se alguém é casa de Deus, como Pedro chama aqui, e vai para o céu, ou se alguém é, como ele chama aqui, pecador, ímpio, e não vai para o céu. Isso aí cada um resolve por si, responde a si próprio, onde está a minha alma. Já praticamente terminando, um novo tipo de consolo ao crente é que o sofrimento não passará daqui, depois é só alegria. Ele já tinha dito isto, e nós vamos olhar ao redor e ver muitas pessoas, coitadas, que sofrem aqui, embora não perseguições como verdadeiros cristãos, mas sofrem de várias formas, até religiosamente, e que sofrerão ainda mais depois desta vida. Serão julgadas por Deus, essas pessoas com maior rigor, não haverá a menor chance de serem aprovadas. Esses, sim, merecem dó, merecem pena, merecem compaixão, merecem misericórdia. E a maneira melhor que nós temos de mostrar isso a eles é, talvez você vai dizer, pregando o Evangelho. Tudo bem, concordo, essa é a primeira parte da moeda. Tem a segunda parte, do outro lado da moeda, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Porque se você não vive o Evangelho, só prega, você é um antipregador do Evangelho. Você está atrapalhando aquela alma, você está confundindo aquela pessoa com o que é crente e o que não é, o que é um cristão com aspas ou sem aspas, o que é verdadeiramente ser discípulo de Cristo ou não. É confuso
fica mais confusa ainda a mente desse ímpio ou desse pecador, se você apenas prega, mas não glorifica a Deus com o nome de cristão, não vive o Evangelho. Então, você mostra compaixão pelo pobre pecador que vai para o inferno eternamente, você mostra compaixão pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho, para que ele veja a sua coerência e aí sim valorize as palavras que estão saindo da sua boca. Então, esses merecem pena, dó e compaixão. Agora, nós crentes somos felizes, privilegiados. Não quer dizer que nunca não vamos ter pena de um irmão que está preso por um motivo realmente de perseguição. Claro que vamos ter pena, vamos orar por ele, vamos visitá-lo na cadeia, se for o caso. Mas é uma misericórdia pequena, no sentido de que ali está o filizardo. Atrás daquelas celas tem um filizardo ali. E mais ainda nós vamos achar que não temos motivo de ter grandes compaixões se chegar lá e encontrar um riso deste tamanho. Como é que estão as coisas aqui? Ruim. Mas falei. Falou o quê? Em nome de Cristo. E aguentei firme. Mas que coisa. Sim, a dormida foi ruim, mas falei. Dei meu testemunho. Você vai sair, você alimentado espiritualmente. Você vai sair edificado. Achava que ia encontrar um pobre coitadinho sofrendo, ele reclamando da noite sem dormir, da pouca comida e tal. É você que sai do seu carro, satisfeito da vida, se sentindo pequeno, e às vezes com problemas, preocupado com coisas dessa vida, mesmo sendo crente, mas achando uma vidinha pequena, mesquinha em Cristo, longe de Deus, preocupado com as coisas dessa vida. Aí encontra o irmão lá e você sai diminuído. Esse é um cristão que glorifica a Deus. Então, nós somos felizes e privilegiados. E é com esse tom otimista que Pedro termina o texto, em versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Mesmo a parte de explicações teológicas aqui, e que se possa dar, sofrimento é algo ruim? Sim. Sofrimento é algo angustioso? Sim. Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém vai atrás. É fato. Então, uma solução excelente para enfrentar mesmo o sofrimento, que a palavra já deixa claro que envolve dissabores e todo tipo de angústias, ou alguns tipos de angústias. Pedro então sugere uma solução excelente. Vocês vão sofrer mesmo. Já expliquei os motivos teológicos, já dei 2 motivos, já falei que é para ser motivo de alegria, de felicidade e tal, mas é ruim, gente. E para nosso conforto, nosso dia a dia, o nosso instinto que quer coisas boas acontecendo ao redor, que isso é natural, queremos, tudo isso sofre muito dentro da gente. Pois confie em Deus quanto ao destino da sua alma. Ele diz aqui, encomendem a sua alma. Foi lá no original aqui. Também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Significa colocar aos cuidados de. Não é arriscar, não. Ei, vou me encomendar a Deus aqui, lá vou eu. Às vezes se usa essa forma desse verbo, encomendar, ou faz aí uma reza aí, vê o que dá. Não é isso o termo do original aqui. É coloque aos cuidados de Deus. Isso mostra confiança, serenidade. Colocar aos cuidados de Deus. Pedro disse, não precisa ler, mas no capítulo 2, versículo 23, essa mesma carta, Pedro havia dito que alguém havia se entregue a Deus. Sabe quem é esse alguém? Jesus Cristo, usando o mesmo verbo. Jesus se entregou, encomendou a si mesmo ao Pai. Então o crente responsável nunca vai se acomodar com o fato de que já é salvo. Porque ele faz isso ao mesmo tempo em que ele pratica o bem. Ele termina o texto com 3 palavrinhas: prática do bem. Então, está sofrendo,
explicações teológicas que estão aqui, mas no dia a dia, na prática mesmo, faça duas coisas. Você já está perfeitamente habilitado a dar motivos porque explicam a sua situação e tal. Mas como é que eu encaro mesmo aqui? Faça o bem em qualquer situação, e enquanto faz o bem e o sofrimento continua, e continua, talvez até piore, coloque a sua vida cada vez mais nas mãos de Deus. Encomende a sua alma, jogue a sua confiança em Deus cada vez mais, e diz ao fiel Criador, Ele nunca vai lhe abandonar. Pode parecer que Ele lhe abandonou, que lhe esqueceu, que não está mesmo dando muita atenção para o seu problema que está insuportável aos seus olhos, mas Ele sabe exatamente a hora de mandar parar. Então que Deus nos ajude com esses pensamentos e nos ensine a sofrer com mais dignidade cristã, com mais proveito espiritual, com mais alegria, com mais responsabilidade, com mais desejo de glorificar a Deus, glorificar o Senhor Jesus Cristo com o nome de cristão que você carrega. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Toca nos nossos corações, nos ajuda a sofrer de maneira correta, sabendo o que está acontecendo, tendo as explicações corretas e ao mesmo tempo sabendo como reagir na prática. Sempre fazendo o bem e sempre confiando em Ti, entregando, encomendando a nossa alma nas mãos deste fiel Criador que és Tu. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos.